Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais uma edição do Primeiro Stint. Hoje, para a gente falar bastante de velocidade, especificamente de Fórmula 1, eu tô aqui com a Isa Yami, minha parceiraça lá do Band Esportes, também apresentadora do Na Reta dos Boxes, toda segunda-feira pós-corrida, aliás. Obrigado, Isa, pela tua presença aqui. Obrigada a você pelo convite, boa tarde, bom dia, boa noite para quem tá no YouTube, né? O YouTube não tem muito horário, então qualquer horário que você está assistindo a gente, seja muito bem-vindo. Vamos falar de Lando Norris. Foi anunciado na McLaren, acho que é natural a permanência dele, mas o que chamou a atenção foi que ele falou que ele não encararia neste momento o desafio de ser companheiro de equipe do Verstappen. Como é que você enxergou essa Eu li isso declaração? esses dias e eu fiquei justamente pensando sobre isso. Primeiro que essa renovação do Norris parecia muito uma resposta, né? Porque a Ferrari renova com o seu piloto queridinho, com o seu piloto tendência campeão mundial, e aí a McLaren faz do mesmo um dia depois, eu acho. E aí ficou parecendo uma resposta da McLaren falando, a gente também tá garantindo um piloto futuro campeão mundial aqui, coisa que a gente nem sabe se ambos vão ser. Em 2023, para mim, o Norris tá cada temporada melhorando, evoluindo, acho que precisa pegar mais, mas o que me incomodou ano passado foi o receio dele, ou quando ele perdia a paciência ou ficava incomodado com a melhora do Piastri e, sei lá, queria competir com um piloto que é novato, que tá chegando agora na equipe, ele já tá experiente, ele é novo, mas ele já tá experiente na equipe, já correu muito de Fórmula 1 e o Piastri não. Então acho que ele se incomodou muito com o Piastri, que na teoria não tem tamanho ainda pra, sei lá, incomodar tanto o Norris pela carreira que ele já construiu. Então, eu já achei ele um pouco fraco, igual o Leclerc, psicologicamente nesse sentido. Já me decepcionou. Porque eu gosto do Norris, acho que ele é um piloto agressivo, é um piloto destemido. Mas para que ficar com medo do seu companheiro e reclamar de algumas situações? Não tem a menor necessidade. Ele estava bem mais na frente do que o Piastri no campeonato. São outras idades nem tanto, né? Mas outros objetivos que eles tinham ano passado também. Acho que não convinha o Norris se incomodar tanto como ele se incomodou. E eu acho que ele deu até mais destaque pro Piastri do que o Piastri talvez não merecia, mas que o Piastri tinha. Sim, ele colocou o Piastri no holofote e às vezes não precisava disso. Se incomodou que o Piastri ganhou a sprint e ele não. E uma série de coisas. Então, e aí veio essa declaração de que ele não encararia ser parceiro do Verstappen. Eu acho isso... me decepcionou novamente, porque mostra a fraqueza do piloto, do atleta. Como assim? Você tem um carro top, o melhor carro do grid. Tudo bem, o Verstappen se adapta melhor a ele. Legal, mas por que você não pode ir para a equipe e brigar com o Verstappen? Eu acho que o problema do Pérez é outro problema. Mas por que o Norris não pode ir para Red Bull e tentar uma segunda colocação? Com a McLaren hoje, ele não vai conseguir isso, brigar pelo segundo lugar. Uma corrida ou outra até vai, mas hoje em dia ele não vai conseguir isso. E aí, como é que entra na cabeça de um atleta recusar talvez uma proposta melhor, um carro melhor, uma equipe melhor, porque ele não vai conseguir competir com o Verstappen? Ué, ele não quer ser campeão mundial? Ele não quer ser bom? Ele vai ter que esperar o Verstappen sair da Fórmula 1 para competir com o Verstappen? Aí eu acho que ele foi mal. Ele pode até pensar isso no fundo da alma dele, mas declarar isso, admitir isso... você acaba dando uma vantagem pro teu adversário, né? Se um dia isso acontecer, você já chega enfraquecido, né? Você já chega abalado. Agora, isso que você fala do Norris em relação ao Piastri é muito verdade, assim. Parece que ele se abalou mais do que ele deveria. Porque se você pegar a tabela de pontos... o Piastri não entregou nem metade do que poderia ter entregado. Foi uma ótima temporada, é um estreante, parabéns para o Piastri, mas no comparativo com a produtividade, o que o Norris entregou, o Norris foi muito mais produtivo e esteve inclusive numa disputa por vitória em corrida principal contra o Sainz lá em Singapura. Então de fato não tinha motivo para dar essa pirada aí. Agora já que nós falamos dos dois, vamos colocar lá na Bolsa de Valores, ações do Leclerc e ações do Lando Norris. Em longo prazo, qual que você compraria?
Putz, os dois falam que, nossa, vão ser campeões mundiais, que eles têm muito talento. Sinceramente, hoje eu fico até com o Leclerc, depois dessas declarações do Norris. Se você me deixasse aqui 2 opções, o Piastri ou o Norris, eu ia no Piastri. Também. Porque, cara, sinceramente, essas declarações, essas atitudes não me fazem acreditar nele ou que ele vai ter maturidade ou psicológico suficiente para aguentar um campeonato de Fórmula 1 que é todo mundo um querendo matar o outro no bom sentido da competição. Então, como é que você vai... Sei lá, o cara não quer competir com o Verstappen. Pra que eu vou dar uma vaga pra ele? Eu acho o Leclerc muito negativo nesse aspecto. Tudo é ó vida, ó céus, ó azar. Mas mesmo assim, eu ainda prefiro o Leclerc. Que sonha, que quer, que pelo menos fala que quer ser campeão mundial, que sonha com a Ferrari. Agora o Norris, não sei, estranho isso, esse comportamento. Um jovem ficar com medo do outro. Ele já não tem nada a perder. O que ele tem a perder na McLaren? Na McLaren, ele tá cravando que ele vai ser melhor que o Piastri a temporada inteira. Sim. Você crava isso? Eu não. E nem eu. Eu acho que eles vão brigar e acho que essa briga vai ser uma das grandes brigas da temporada. O que eu até tuitei lá, eu coloquei uma brincadeira, tipo, bom é perder do Piastri, né? Não é legal correr na Red Bull, bom é perder do Piastri. Vai ficar mais feio pra ele do que perder pro Verstappen. Até porque o Sérgio Pérez já toma um de lavada do Verstappen, então não vai mudar muito. Aliás, sua visão desse caso específico, do caso Red Bull, do caso Verstappen e Pérez. Outros pilotos já tiveram lá, o Albon já teve lá, o Gasly já teve lá e não conseguiram performar, né? Desde o Ricardo que ninguém acerta na veia ali. Existe uma equipe para o Verstappen e outra para os outros? Você acredita nisso? Eu já antecipo que eu não. Eu acho que os caras aqui não se entenderam mesmo. Não, eu também acho que não. Eu acho que, infelizmente, a Red Bull deu azar ou sorte porque tem o Verstappen, mas não consegue acertar com seu companheiro de equipe. E, infelizmente, os pilotos não são tão geniais quanto o Verstappen e não conseguem se adaptar ou não conseguem pegar a manha do carro. O Verstappen até deu uma entrevista esses dias, acho que ainda esse ano, e falou: gente, eu não tenho privilégio nenhum com o meu carro, eu simplesmente consigo me adaptar melhor a ele. E eu acho que é pura verdade. Se o Pérez tem dificuldade de se adaptar, se ele não encontra isso, não é porque a equipe privilegia o Verstappen. Obviamente, numa corrida que o Verstappen sempre fica na frente, quem vai, se precisar ter um pit stop e dividir o horário, obviamente o Verstappen vai ter privilégio, mas unicamente por conta que ele ganha todas as corridas, que ele é o líder do campeonato. Se eles tratassem igual, aí e etc. Estranho. Agora, o rendimento do Pérez comparado a isso, eu acho que é muito baixo. Tipo, tudo bem, o Verstappen é genial e o Pérez é um piloto mediano, e a Red Bull é uma excelente equipe, mas eu acho que o que o Pérez entrega ou entregou ano passado principalmente não justifica ele ser o segundo piloto ou companheiro de equipe de uma equipe de Red Bull. Deixa eu te colocar numa situação bem complicada aqui agora. A gente está gravando no final de janeiro, indo para o ar começo de fevereiro, longe ainda, né, de qualquer previsão mais acurada aí da situação da temporada. Mas o que você espera de 2024? Você acha que a gente vai ter um novo passeio da Red Bull ou a coisa deve ser mais competitiva? Qual que é a tua visão e a sua expectativa? Ou esperança, pelo menos? Eu acho que... Não, espero uma temporada muito competitiva, igual 2021 lá, até na última volta. É algo que a gente sempre sonha, né, pelo menos, mas... de ver mais pilotos. Acho que em 2023 a gente teve muitos pilotos no pódio diferentes. Sim. Faltou só esse primeiro lugar realmente sair um pouco do Verstappen. Até o Pérez ficou pouco no primeiro lugar e só o Sainz ficou uma vez. Então acho que vai ser uma temporada mais competitiva. O Stefano Domenicali falou que está pensando, está tentando, fazendo de tudo para a Fórmula 1 ficar mais competitiva, que ele acha que em 2024 teremos mais disputas, mais ações, menos só Verstappen. E até o Christian Horner, tudo bem, pode ser uma jogada ali. Falou que não vai ser tão fácil, que a Red Bull não vai sobrar igual sobrou na temporada passada, que as outras equipes também estão chegando, estão se atualizando e já pegaram algumas práticas da Red Bull. Eu acho que vai ser mais competitivo. Eu acho que o Pérez não vai tão mal como ele foi em 2023, mas acho que ele também não vai chegar no Verstappen. E acho que a promessa aí é uma evolução um pouco mais da McLaren, que já vinha bem no final do ano passado. A Aston Martin eu acho que é uma incógnita, porque começou muito bem, depois piorou e depois deu uma melhoradinha antes de acabar o ano. E a Ferrari com essas inconstâncias. A Mercedes... essa é uma incógnita sempre, né? Tipo, não dá pra esperar que a Mercedes vai ser,
sei lá, um fenômeno igual foi os últimos anos aí, que foi sempre campeã de construtores, com Hamilton, etc. Mas também não dá para saber se vai ser o mesmo carro do ano passado ou a mesma desempenho que teve nos últimos anos. Acho que não vai ser tão ruim como foi nos últimos anos. Pelo menos o Toto Wolff está prometendo, falando que não vai ser tão ruim. Mas fica essa dúvida. Eu acho que vai ter uma competitividade melhor, apesar de a Red Bull já estava se preparando ano passado para essas novas mudanças e testando o carro para esse ano. A Ju Serrazoli teve lá no Band Esportes e aí ela comentou que na última corrida, o Tsunoda estava usando o assoalho desse ano para testar para a Red Bull. Então a Red Bull já estava, enquanto as outras equipes estavam pensando em ganhar ou ficar numa posição melhor na tabela final, a Red Bull estava pensando em melhorar seu assoalho para 2024. Exato. Sorte dela que se preparou e conseguiu ganhar o suficiente ou ganhar antes da hora para isso, mas a gente vai ter acho que um momento maior da Red Bull, só que tendo essa briga entre essas equipes que a gente citou, acho que já vai ficar mais legal. A gente teve muita ultrapassagem, né? Em 2023, eu acho que foi muito legal. Acho que a tendência é continuar tendo isso. E eu tô curiosa para ver esse desempenho da Red Bull. Que o Verstappen vai chegar com fome? Vai chegar com fome, mas acho que as outras equipes podem jogar em algumas pistas de igual para igual. Em resumo, se você tivesse que escolher uma hoje, você acha que a McLaren é que está mais próxima de uma evolução suficiente para se aproximar ali? Porque acho que na reta final aí do campeonato, da metade para o fim, a McLaren foi a que menos oscilou. A Ferrari teve bons momentos, principalmente no fim do ano, mas oscilava demais. Tava bem, aí do nada caía. A Mercedes também. A Aston Martin também. E a McLaren foi a que melhor, às vezes a Ferrari estava no pico, a Mercedes estava no pico, mas a McLaren sempre estava ali no alto. Então acho que a McLaren, ainda mais com esses meninos jovens aí, pode dar problema aí. E é isso, acho que o Norris vai ter problema esse ano. Bom, vamos falar de um outro tópico aí que desperta paixões na rede. Eu sempre gosto de saber a opinião das pessoas. A gente está junto lá no Band Esportes desde a primeira temporada da Band, do Grupo Bandeirantes, com a Fórmula 1, desde 2021, que foi aquele espetáculo, aquela disputa entre o Hamilton e o Verstappen, com a decisão controversa em Abu Dhabi. Qual foi a sua opinião daquele incidente, né, daquele desfecho de Abu Dhabi? E enquanto você prepara a sua, eu já transmito a minha também para que todos saibam também como eu penso. Quem acompanhou na época me ouviu dizer. Para mim, um erro grave de arbitragem. Mas longe de ter sido uma armação ou, enfim, qualquer coisa do tipo. São coisas que acontecem. O juiz do futebol, assim como o diretor de prova na Fórmula 1, ele tem muito poder, ele pode decidir coisas, inclusive, que resultem nisso, e acho que a decisão acabou sendo errada. Mercedes poderia ter tomado decisões diferentes, trocado pneu, enfim, poderia ter feito a parte dela também. Um campeonato que eu não gostei do final. Hoje, em retrospectiva, eu acho que não foi o final mais adequado. Queria te ouvir. Eu concordo com você. Eu acho que foi errado, claramente. Houve um erro ali. Como você falou, futebol erram tantas vezes e depois que mandaram o Masi embora, ficou meio claro que a culpa não era só dele, que a Fórmula 1 não ia se resolver ou iam acabar as polêmicas depois que ele fosse embora. Foi o que aconteceu. Ele foi embora, continuaram as polêmicas, obviamente menores, porque não era uma decisão de título na última corrida. Mas erros acontecem ali, algumas coisas são muito interpretativas, então são coisas pequenas. Obviamente ele errou, acho que ele não fez de propósito, nem para ajudar a Red Bull, nem para ajudar o Verstappen, nem para derrotar o Hamilton, nada disso, ele só errou. E aí, acho que tá na conta dele, mas tá na conta da equipe toda ali da FIA. Foi um erro, eu confesso que achei legal o final, porque era novidade, o Verstappen nunca tinha vencido. E assim como eu torci em 2021, sei lá, pra ter um campeão inédito, ano passado eu não queria que o Verstappen ganhasse nem o último ano, porque a gente quer sempre ter mudanças do vencedor da Fórmula 1, até pra ficar mais legal, mais competitivo. Mas a decisão foi errada, claramente, mas não acho que foi de propósito, foi um erro. E que a culpa também, como você falou, não é só do Masi. A Mercedes podia ter tido outras estratégias e deu tudo certo pro Verstappen na hora certa. Se o Latifi não tivesse batido o carro,
E, gente, Latifi. ninguém pagou pro Latifi bater. Sentimos saudades do Latifi? Sentimos Ainda todas mais as com o vezes. Sargent, né? Pelo amor de Deus. Nem bater, ele bate direito. O Latifi batia com muito mais competência. Mas tudo isso aconteceu. E você acha que isso fez mal ao Hamilton? Você acha que o Hamilton hoje é um cara que ainda carrega esse peso ou não? Já tá enterrado? Eu acho que em 2022 ele carregou, mas acho que passou, assim. Acho que ele é um cara grande, obviamente deve impactar essas coisas na mente, como vai desempenhar no próximo ano, e aí depois o rendimento da Mercedes começou a cair, e aí eu acho que isso afeta mais o Hamilton. Eu acho que o rendimento da Mercedes, ou baixo rendimento da Mercedes, afeta mais que perder o título na última volta. Eu acho que, sei lá, um mês depois da derrota ali no campeonato em Abu Dhabi, foi difícil para ele, mas Sim. o que mais incomoda ele é não ter rendimento com o carro e ter que correr, eu querer ser melhor. Ele falou numa entrevista no passado, tipo, eu só quero ir embora para casa. Aham. Se eu faço uma ultrapassagem, eu sou heptacampeão mundial. Se eu não faço, eu sou horrível. Então, fica nessa situação. Acho que não ter um carro competitivo ou ele não poder brigar como ele tem talento, como ele pode, é muito pior para ele do que ter perdido o título. Tem razão. E não vamos esquecer também, né, que todo mundo, o Lewis Hamilton, tá lá para baixo. Foi o melhor do resto, né? Foi o terceiro colocado. Então, assim, num ano em que McLaren brilhou, num ano em que Aston Martin brilhou, num ano em que Ferrari fez mais pole position do que todo mundo, tirando a Red Bull. E que foi pro pódio, o único vencedor foi o único Sainz. Vencedor do ano. Num ano com tudo isso, o melhor do resto foi o Hamilton. Então, a gente vê que ainda tem uma chama ali, que se as coisas se acertarem, ele pode render e pode entregar. Russell, nesse cenário... Quem é Russell? É um cara que a gente pode apostar também que pode se juntar ao grupinho dos potenciais campeões, Norris e Leclerc, ou não chega tanto? Talvez o Norris e o Leclerc tenham mais talento que o Russell, mas se fosse para contratar um dos três hoje, eu pegava o Russell. Tá com a imagem eu melhor. Eu contrataria o Russell. Eu acho que ele fez uma boa temporada, em alguns momentos até melhor que o Hamilton ano passado. O Hamilton ficou em terceiro por uma questão ali de algumas corridas que ele desempenhou melhor. O Russell teve quebras no carro, quebras no motor. Mas eu acho o Russell um grande piloto. Eu acho que o papel dele ali na Mercedes não é fácil competir com o Hamilton. Não é fácil competir com o Verstappen, mas o Hamilton tem 7 títulos mundiais. Sim. E a gente, obviamente, eles brigaram ano passado, tiveram algumas confusões aí que acho que é natural também. Até porque o Russell tá crescendo, tá vendo o espaço dele e tá saindo já desse status, sou piloto novato e tenho que aguardar minha hora. Não, ele é um piloto da Mercedes e ele também precisa correr, precisa demonstrar resultado. Então, acho que ele tá passando dessa fase, tá querendo crescer, talvez abrindo as asas. É difícil competir com o Hamilton, mas eu gosto dele. Como eu te falei, é um nome que me dá mais confiança hoje, janeiro de 2024, do que o Norris e com o Leclerc. Pode ser que a temporada seja um fiasco, ou que o Norris consiga desempenhar, consiga vencer finalmente uma corrida e o Leclerc também. Mas é isso. Para hoje, para mim é isso. É o Russell. Ele me passa confiança, ele é um piloto sério, ele é um piloto aplicado. Ele sabe a hora de ultrapassar e a hora de não ultrapassar. Eu gosto muito do perfil do Russell. Falando do Fernando Alonso aí, um cara que mais de 42 anos de idade continua acelerando uma barbaridade. Até onde vai o Alonso? Você acha que ele vai segurar a onda ali e apostar na Aston Martin para que ela cresça e possa devolvê-lo à briga por vitória? Você acha que ele vai para o último ano? Como é que você enxerga o Alonso? Eu acho que ele não quer ir pro último ano. Mas ele até larga o osso. Ele também deu uma declaração falando que ele estava vendo, né? Que ele tem que reconhecer que agora o calendário é ainda maior, tem as sprints também. Que ele tá começando a cogitar essa possibilidade. Acho que, infelizmente, tem que cogitar, porque a Fórmula 1, como a gente falou, o calendário tá gigante, as corridas são cada vez mais competitivas, a molecada, felizmente ou infelizmente, biologicamente, tem outro estímulo e outra entrega. É normal, uma pessoa de 40 anos e uma pessoa de 23 anos entregam formas diferentes. Obviamente que ele entrega muito na parte técnica e na parte do talento, isso
é incrível e é sem dúvidas. Mas eu não sei, eu acho que ele vai querer renovar pelo menos por mais 1 ou 2 anos. Aí eu não sei também se ele vai ter um carro competitivo, se a Aston Martin vai querer ou não vai querer apostar. Esse ano eu acho que tem tudo para demonstrar tanto para ele, tanto para a equipe. Porque se ele vai ter paciência com a equipe... Ano passado ele foi bem paciente com a Aston Martin. Foi. Puxou o saco do filho do dono. E parece que ele se reencontrou, né? No começo do ano lá, pegou vários pódios consecutivos, estava bem feliz, estava com calma. Outro perfil Alonso, né? Que a gente não está acostumado a ver ou nunca viu na Fórmula 1. Então, acho que foi um ano de amadurecimento e mudança para ele, tipo, como vou encarar a Fórmula 1 a partir de agora. Só que eu acho que essa temporada vai ser essencial. Primeiro, para saber se a Aston Martin não vai oscilar tanto ou vai responder minimamente, para ele conseguir, sei lá, ganhar uma corrida ou ir pro pódio. E também se ele vai ter condição disso. Eu acho que no fundo e dentro dele ele vai saber se a culpa é dele ou se é a culpa da equipe. Aí eu acho que se ele vê que a equipe não consegue dar uma vitória para ele ou ajudar ele a conquistar uma vitória, eu acho que ele vai embora. E na equipe dele, ao lado dele, como eu falei aqui, o filho do dono, o cara mais contestado da Fórmula 1 hoje, né? O Lance Stroll. A gente tem o Sargent também, mas, pô, o Sargent campeão do mundo de kart, é uma promessa, teve um primeiro ano difícil, quem sabe melhor. Então, acho que o Stroll é um cara mais contestado nesse momento. Eu tenho... Não sei. Você contesta mais o Sargent que o Stroll? Contesta, eu acho que a temporada você escolheria dele... Stroll em vez de Sargent? É mesmo? Eu acho que ele terminou a temporada muito melhor. Ou ele conseguiu fazer menos coisas erradas no fim da temporada. Sim, mas é um cara que notadamente sabemos até onde vai. O Sargent, eu acredito que ainda possa ir melhor. Não sei, eu não sei. Eu acho que a Fórmula 1 é um lugar tão competitivo e que tanta gente sonha. E aí, não querendo acabar com o sonho de ninguém, eu acho que foi errado o que fizeram com o De Vries. Tipo, ano passado, do nada, cortar ele no meio da temporada. Eu acho que se você pode ter aí um ano, um período, e aí, a partir do momento, ó, não tá à nossa altura, ou não consegue entregar, muito obrigado, foi um prazer. Mas com o De Vries, acho que foi errado. Agora, eles tiveram muita paciência com o Sargent. E é porque ele é americano. Sem dúvida. Não, se ele não fosse americano, ninguém teria paciência com ele. E aí eu acho que a Fórmula 1 é um lugar pros tops, pros caras geniais. E se você não tá preparado ou você não é tão top ou tão genial, eu acho que tem que dar espaço para outro. É a minha opinião. Eu acho que estão tendo muita paciência com ele, claramente por essa história da Liberty, de americanos, de mais corridas nos Estados Unidos, mas pra mim não justifica. Eu acho triste, assim, a gente perder não, né? Ter uma vaga em 2024 por um cara que não fez nada pra merecer essa vaga em 2023. Não, e assim, só acrescentando um ponto, eles fazem tudo isso pelo Logan Sargent, e aí eu te pergunto, sai na rua nos Estados Unidos num fim de semana de GP e pergunta para as pessoas, e aí, tá animado com o Sargent? Ninguém tá nem aí. Não adianta você ter um cara lá andando no rabo da vaca, como diz o nosso querido Giafone. Tem que ter um cara andando na frente. Se não tá andando na frente, não serve. Então, é claro que eu acho que eles esperavam que ele fosse evoluir e que ele possa futuramente estar lá. Mas hoje em dia, ter o Sargent e não ter, dá absolutamente na mesma, na minha visão, para o público americano. Mas aí, então, eu vou reformular o que eu estava dizendo. Ele tá dando muito prejuízo. Tiraram o Mick Schumacher por muito menos. É isso que me revolta. E hoje, com teto orçamentário, é um problema. Mas então, reformulando a minha frase. O Stroll, um dos mais contestados da Fórmula 1, eu acredito que, apesar de ser filho do dono, existe um limite. Assim, dependendo do seu nível de performance, e o ano passado ele teve boas corridas e teve corridas ruins, dependendo do nível, você roda, você dança. Porque, apesar do pai ser o dono, tem investimentos de diversos lados. A equipe não é só de uma pessoa, né? A própria Aramco é dona de uma parte, então assim, o patrocinador também vai querer melhores resultados. Então eu acho que ele não é intocável. Eu acho possível essa vaga se abrir. Você concorda ou você acha que não, que só vai existir Lawrence Stroll e Lance Stroll enquanto o Lance Stroll quiser ficar lá? Eu acho que é possível a vaga existir sim, e talvez mais vindo do Stroll. Eu acho que ano passado ele ficou perto de cansar ou de jogar tudo pro alto. Parecia que estava bem cansado ou de saco cheio de tudo isso.
E eu acho que esse ano, acho que é o decisivo pra ele. Acho que ele já vai correr com esse ano na cabeça de, tipo, ou eu melhoro, ou eu mostro um rendimento mínimo, ou eu mesmo vou pegar minhas coisas e vou sair. Eu acho que é uma situação muito difícil ali. Obviamente, o pai dele é o dono da equipe, todo mundo fica falando que ele é o filho do dono, porque ele é o filho do dono e ele só tá ali por causa disso. Mas acho que é muito mais psicológico, né? Porque ele tem consciência, com certeza, que ele não é bom o suficiente, ou que ele tá ali porque ele merece, ou porque ele tem talento de sobra. Ele sabe que não é. Então, acho que isso também incomoda muito ele como pessoa, como piloto. Imagina você saber que você só tá aqui porque, sei lá, porque... Não sei. Então, acho que isso incomoda ele e prejudica ele. Obviamente, ele não tem o talento que muita gente tem ali. E acho que também é mais uma vaga desperdiçada. A gente podia ver um brasileiro, Felipe Drogovic. Mas que fosse outro piloto, acho que vários pilotos merecem mais. Então, acho que vai ser uma temporada meio confusa pra ele. Se bobear e se ele passar muita vergonha, é capaz de ele ir embora, tipo, no meio da temporada, falar, chega, não aguento mais, na férias de verão ali no meio do ano. Falar, gente, não dá. Porque pra ficar também passando vergonha. Ele sabe que ele não vai ter uma carreira muito longa na Fórmula 1. Ele tem consciência disso. Pra ficar passando mais tempo, viajando uma vez por semana pra cada lugar diferente do mundo, acho que não vai compensar pra ele. Ele vai perceber que há coisas melhores para lutar. Eu tô contigo nessa, eu também acho. E é aquela coisa, né? Não é porque o cara tá indo mal na Fórmula 1 que ele é um bagre. Sei lá, vai andar no WEC, arrisca uma Indy, quem sabe o cara se encontra. Ou não corre Monza. mais, ou vira. Vai estudar igual a Latifi. Trabalha na parte interna da Aston Martin. Também, sei lá, vira um diretor também. esportivo, vira ali um diretor de equipe. Vou te dar um exemplo, assim, de um cara que virou a chavinha e virou muito bem, o Julian Palmer. Correu na Fórmula 1 e foi uma tragédia. Hoje ele é um comentarista que eu admiro bastante lá na equipe da Sky. Ele traz detalhes técnicos e informações que nem outros pilotos mais competentes do que ele trouxeram. Então, enfim, você pode ter uma outra área aí que você pode desempenhar. E acho que o Stroll tem isso também. Por falar em desempenhar, vamos falar um pouquinho de você agora, da sua vida, da sua trajetória. Como é que você chegou no Band Esportes? E como é que foi esse momento de ter o automobilismo invadindo a tua vida? Putz, a história é longa, mas eu entrei de estagiária na Band, fiz os 2 anos de estágio, trabalhava na Band Internacional, que é uma empresa que tá no Grupo Bandeirantes, mas é um canal que transmite os conteúdos da Band para fora do país. E eu cuidava lá de rede social, de chamadas, só que quando entrei na Band, beleza, estágio na Band, sonho. Televisão, super legal, mas eu queria fazer esporte. Porque eu joguei vôlei muito tempo, fiz vários esportes, fui federada, inclusive. Então eu fiz jornalismo justamente para ficar no esporte. E aí eu entrei na Band, comecei a fazer estágio, fiz 2 anos de estágio e nada de uma vaga no Band Esportes. Eu descia lá no Band Esportes toda semana. Esses dias o Thiago Basiloni achou até um e-mail meu que eu enviei para ele. Olá, Thiago, boa tarde, tudo bem? Queria saber se tem uma vaga de estágio aí, segue o meu currículo. Ele achou esse e-mail e tá lá. Então eu sempre quis e acabou não dando certo, não tinha vaga, os horários não batiam. E aí eu fiquei na Band Internacional. E aí acabou o meu estágio, eu saí da Band, fiquei 2 meses e meio fora. E aí me chamaram de novo para trabalhar no marketing, que abriu uma vaga no marketing. Voltei para trabalhar no marketing, pensando no esporte sempre. E aí eu fiquei no marketing 6 meses, e aí depois de 6 meses abriram o setor de digital na Nilco, que são os canais pagos do Grupo Bandeirantes. E aí, obviamente, eu fui para esse digital, que é o futuro, né? E a gente começou a dividir os canais da Pay TV da Band por social media. E adivinha qual que a Isabela ia ficar? Obviamente com o Band Esportes. Então, meio que começou assim a trajetória no Band Esportes. Aí eu comecei a fazer o Arquibancada. Comecei a participar de outros programas, o Encontro de Craques, o programa no Neto. E aí, chegou um ano lá que falaram... vai chegar uma Fórmula 1 aqui no Grupo Bandeirantes. Eu falei, gente, sério? Sim, sério, não sei o que lá. E minha história com a Fórmula 1 é bem legal, porque meu pai gosta de futebol, jogou futebol, só que você dá 2 opções pra ele. A corrida de manhã no domingo, ou o futebol, torcer pro seu time à tarde. A corrida. Às vezes eu ia jogar vôlei quando eu era pequena, tinha jogo mesmo, federação, tudo, no Bradesco. E aí ele arrumava uma TV na padaria, na frente do ginásio, pra assistir a corrida. Naquela época não tinha celular, né? Não dava pra assistir online.
Então eu cresci muito com isso, eu cresci muito com o Schumacher vencendo. Então isso pega muito em mim, tipo, eu já tinha essa afinidade com a Fórmula 1, não era uma coisa que eu não sabia como era, eu não sabia o que fazia, sabe? Eu tinha mais essa história, essa vivência em casa com a Fórmula 1 do que com o futebol. Hoje em dia eu gosto muito de futebol, até mais que vôlei, mas Fórmula 1 e futebol estão ali pra mim. E aí a Fórmula 1 chegou no Grupo Bandeirantes, eu comecei a fazer o conteúdo pro Band Esportes. Como vocês, principalmente, fazem mais na Band Esportes do que na Band, eu tenho muito mais contato, né? Porque é TL1, TL2, TL3, classificação, e só a corrida fica na Band. Então, eu comecei a acompanhar ali, acompanho vocês todo fim de semana, todos os dias do fim de semana, basicamente. Agora vai ser quase todas as semanas com esse calendário inchadíssimo. E foi assim que começou. E aí, ano passado, a gente teve a ideia de criar esse canal não, né? Esse programa no YouTube pós-GP. Então, toda segunda-feira, após o Grande Prêmio de Fórmula 1, a gente faz uma resenha lá no YouTube, chama você, os nossos comentaristas, os nossos narradores, e participa. E foi assim, acho que hoje faz muito parte da minha vida, assim, ter vocês, ter o Regi ali do lado, o Serginho no Sport TV comentava, narrava vôlei. Poxa, então era uma coisa que eu, tipo, eu assistia, eu ouvia ele narrar o vôlei. Eu sabia que narrava Fórmula 1, mas ele narrava vôlei. Então, pra mim, foi muito aconchegante, assim. Tipo, quando o Serginho chegou, eu sabia que ele narrava vôlei, que ele gostava. O Reginaldo, nem se fala. Putz, Reginaldo, tipo, as primeiras vezes, é o Regi. E aí é muito legal isso, acompanhar de perto, aprender, ouvir alguma coisa ali na transmissão que vocês falam, as coisas táticas do Giafone. Só acumulo conhecimento e fico ali prestando atenção. Eu acho que é muito legal, assim, é muito importante. E meu pai fica muito orgulhoso com tudo isso, né? Porque imagina, tipo, o cara gosta tanto, tipo, amava o Reginaldo. Ele já conheceu a equipe? Você conheceu. Legal, conheceu. Legal. E aí, acho que isso é a parte mais legal, assim, que a gente acostuma, né? A gente acaba convivendo com todo mundo e acaba virando parte do dia a dia e a gente convive muito, né? A gente se vê mais que... Algumas madrugadas. Sei lá, muitos parentes que a gente tem, a gente se encontra muito mais e é uma experiência muito legal. Ainda mais que a Fórmula 1 chegou bem naquele ano, que a Fórmula 1 foi tipo... A Fórmula 1 chegou na Band bem naquele ano que foi um caos. E é muito legal, assim, eu nunca tinha ido num grande prêmio pessoalmente, fui nos últimos 3, parece que é a Disney, muito legal, assim, um negócio fora do comum, ver os pilotos de perto, conhecer as equipes, ver tudo acontecendo ali nos seus olhinhos, e é muito legal, assim, poder acompanhar tudo isso, aprender, ver de perto as coisas, saber como funciona, e eu vejo que é uma coisa que é um nicho muito grande, né? Sim. Muita gente não só gosta de Fórmula 1, mas como gosta de automobilismo. E aí veio Stock Car junto, veio as outras modalidades do Brasil. E aí, tipo, você vai descobrindo um mundo que você não sabia que tinha, tipo, campeonato nacional de kart. E aí você vai vendo que muita gente corre, muita gente gosta, muita gente quer virar piloto. Muita gente quer vir pra Fórmula 1, obviamente, mas muita gente corre. Sei lá, se eu soubesse... Quando eu tinha 6 anos, eu estaria no kart. Aliás, andamos de kart junto já, num evento da Ipiranga, muito legal. Que choveu muito. Choveu muito. Precisamos repetir essas provas. E como é que foi a transição? Você falou do digital, que você se estabeleceu ali. E a partir de um momento você passa a ter um espaço também como apresentadora do canal, hoje com diversos programas, né? Você está no Esporte Agora também, enfim, o Band Esportes News. Como é que isso surgiu e como é que você está lidando com essa nova oportunidade? Então, as pessoas, às vezes eu conto essas histórias, as pessoas falam, nossa, mas aconteceu muito rápido, né? Você tem 26 anos e já apresenta programa na TV. Tipo, você deu sorte, como eu te falei. Tipo, foi difícil eu entrar no esporte. E aí as coisas foram acontecendo. Sei lá, eu fiz o Arquibancada um tempo comentando ali. A primeira vez eu fui lá comentar porque ele gostava de trazer sempre as mulheres. Era uma Arquibancada realmente o programa. Sim. E tinha mulheres e tinha jogadores, etc. E aí ele me chamou a primeira vez, foi super legal. E aí eu fiquei pra minha mãe, putz, será que ele vai me chamar de novo pra fazer o programa? Ele quem? O Amaury Nunes. O Amaury Nunes, tá. E aí ele me chamou, eu comecei a fazer toda semana e aquilo foi o primeiro momento. Aí depois o Neto, como eu ficava lá na rede social ajudando ele com a questão do Twitter, sorteando a camiseta que ele sempre entregava no Baita Amigos, chegou um dia que ele falou, Isa, entra aí.
Aham. Aí chegou um dia que eu não fazia 1 minuto, eu fazia 5. Aí tinha dia que eu fazia 10. Aí tinha dia que eu ficava lá o programa inteiro do lado dele, com um espaço, quando ele dava o espaço, quando ele deixava eu falar e essas coisas. E aí foi indo, assim, foi uma coisa gradativa. Eu comecei a fazer o encontro de craques. Por sorte, uma coisa muito legal, que o Beto criou aquele encontro de craques motor. Verdade, Então, participei bastante. eu já fazia o programa normal quando era o assunto futebol, que basicamente sempre o assunto é futebol. Mas a gente criou ali duas vezes por mês, ou até 3 vezes por mês, dependendo do calendário. A gente fazia esse encontro de craques motor, que era, tipo, muito legal. No primeiro ano da Fórmula 1, a gente entrevistou o Rubinho e o Massa. Putz, o Rubinho e o Massa no mesmo programa que eu. Sim. Tipo, sensacional. Depois você acostuma vendo eles na Stock Car, mas no primeiro momento foi muito legal. Então, foi muito pouco a pouco, e foi degrau a degrau, assim. As coisas não foram do nada, e eu comecei a fazer esses programas por uns 2 anos, 3 anos. E aí veio a oportunidade de fazer o Vivo Esporte um pouquinho antes da Copa do Mundo. Aí eu fiz o Vivo Esporte com o Stefano, aí apresentando mesmo, eu virei apresentadora. Stefano Alba, repórter do Grupo Bandeirantes. E a gente apresentou a Copa, foi uma coisa incrível, tipo, foi muito legal cobrir, assim, a gente fez 35 dias seguidos ao vivo, de sábado, domingo, não importava, era a Copa do Mundo. E aí depois, no ano seguinte, eu fiz o Band Sports News, aí eu fiz 2023 o Band Sports News o ano inteiro, e esse ano a gente faz o Esporte Agora. Uhum. Agora deixa eu te perguntar também sobre os micos da televisão ao vivo, e eles acontecem. Outro dia eu estava até vendo Você já me pesquisou? Já, óbvio. Eu estava vendo um até do nosso Beto Saad também, que ele tá na Jovem Pan lá, e aí ele fala assim, pô, mas vocês têm que ver também que isso aí, o cara chega e ali, ele bate uma bola queima-rosca, o goleiro não tem o que fazer. E aí todo mundo, não é isso, não é queima-rosca, é isso, é queima-roupa. Enfim, já tá na internet. E você teve o do tênis, que foi o... Na Olimpíada. Do putaço, não Então, foi? na Olimpíada, em Tóquio, né, 2021, era pra ser 2020, foi acabando sendo pra 2021 por conta da pandemia. Eu ainda não era apresentadora, eu tinha a oportunidade nesses programas, hora ou outra. E aí o Gui deu a ideia, vamos ter um quadro no último programa da noite que chamava Bom Dia Tóquio, porque em Tóquio já era dia e aqui era noite. Vamos fazer um quadro da Isabela no programa com, sei lá, o que estava acontecendo com os atletas, o que os atletas estavam postando na rede social, uma coisa diferente, né? Porque antigamente não tinha rede social, o atleta não mostrava Vila Olímpica, não dava para mostrar esse bastidor. E com esse intuito de eu ter um quadro para falar dos bastidores e do quadro de medalhas, ok? Ok. Primeira Olimpíada da Isabela, tudo Feliz certo, super nervosa. Beleza, acho que no 5º dia... A gente tinha uma notícia do Djokovic que estava treinando, não era nem jogo ainda, ele estava treinando para jogar no outro dia. E aí vazou umas fotos dele, tipo, no treino, quebrando a raquete, ele errou um ponto, errou um lance lá. E a raquete estava quebrada, ele tacando a raquete no chão. E aí, sem querer, eu falei que ele tinha ficado putaço. Sabe qual é o problema? Se eu falasse isso hoje, não ia acontecer nada e ninguém ia falar nada. Mas na época, meu Deus... A hora que eu saí do programa, tinha um corte no Twitter. De um Twitter, tipo, sei lá, de 10 seguidores. Aí eu falei, não vai dar nada. Tudo certo, ninguém viu. Tipo, fui embora morrendo de medo, mas falei, tudo certo, ninguém viu, ninguém vai ver. Passou. Aí eu fui chegando mais à noite em casa. Sei lá, o vídeo já tinha 5.000 views. Aí foi me dando um desespero. Essas coisas. Não, foi me dando desespero. E a maioria dos comentários eram, tipo, brincando. Tipo, pô, que legal, precisamos de mais naturalidade na televisão. Esse negócio de jornalista formal não dá mais, não sei o quê. Tem que falar, isso nem é palavrão, porque muita gente falou que era palavrão, né? E aí, beleza. Hoje em dia, pra mim, soa normal. E minha mãe maluca comigo. Isabela, você não podia ter falado isso. Isabela, você vai ser demitida. Isabela, vão te tirar da Olimpíada. Isabela, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui dormir morrendo de medo, achando que eu ia ser demitida, ou que, sei lá, iam me tirar da Olimpíada, não sei. Criando mil hipóteses. Aí no dia seguinte ainda liguei pro Cacá Fernando, porque ele que tava apresentando o programa. Mas eles reagiram muito bem. Ele acredita. Eles levaram numa boa ainda pra mim. Como é que é, Isabela? Saiu o quê? Mas eles adoraram. Eles queriam que eu fizesse mais e bobear, doidos. E aí eles... 30 anos cada um, né, de bagagem olímpica e de televisão. E aí ele falou, Isa, fica tranquila, tá tudo certo, você não falou nada demais,
televisão, coisa nova, linguagem da internet. E eu lá, preocupadíssima. Eu cheguei na Band, cheguei quieta, ninguém falou comigo. Eu falei, tá tudo certo, tudo certo. Aí até o Léo Dias me mencionou. Aí, tipo, eu abri o Instagram sem querer, eu comecei a receber notificação. Aí várias pessoas me marcando num vídeo. Aí quando eu abri, era um post do Léo Dias no Instagram com meu corte falando isso. Aí, tipo, a jornalista fala palavrão ao vivo. Uma coisa que eu falei, Léo Dias, não é um palavrão, mas tudo bem. A coisa que eu falei, tá sem assunto pra falar de Olimpíada, de Band Esportes, de Isabela no Band Esportes falando palavrão. Mas aí, tipo, foi uma repercussão boa, assim. Obviamente eu fiquei com medo e não foi programado, eu não queria falar aquilo. Claro. Eu tava começando, não tem por que eu chamar essa responsabilidade, e não é do meu feitio falar isso. Eu nem falo palavrão. Não... Tudo bem, putaço não é um palavrão, mas dificilmente eu falo e saiu, foi tão natural que eu nem falo essa palavra. E por isso que ficou tão engraçado, mas... Foi bem, assim, a repercussão foi positiva até hoje. Alguém brinca ou faz alguma brincadeira. E depois, até na Olimpíada, eu usei isso. Tipo, depois o Djokovic deu até uma entrevista pro Elia rapidinho, assim, depois de um jogo. E eu falei, aqui, gente, hoje o Djokovic não está muito bravo. Então, a gente acabou brincando com esse tema. E muita gente adorou. Tipo, eu recebi bem mais feedbacks positivos do que negativos. E depois, nessa mesma Olimpíada, teve aquela polêmica com a moça da Globo que falou lá do skate. Palavrão também, então o meu putaço ficou muito pequeno. Ficou light. Ficou tranquilo, mas deu medo, fiquei com medo. Mas que legal, que bom que os nossos chefes não ficaram putaços com você. Aliás, eles nunca ficam. Aí começou a Copa do Mundo, né? Aí eu falei, não posso falar nada, né? Porque o uniforme é o mesmo, é uma competição importante. Não vou falar besteira esse ano, não vou virar meme. É isso, Isa. Poxa, que legal conhecer um pouco mais da tua história e saber um pouco mais das tuas opiniões para esse ano. Na Fórmula 1 estaremos juntos lá em muitas madrugadas, manhãs e tardes e noites. Obrigado mesmo e marcaremos um novo papo aqui durante a temporada. Obrigada a você. Fico esperando aí pra gente comentar, ver o que deu certo, o que deu errado, cornetar esses pilotos aí, que a gente gosta de cornetar, mas também a gente elogia. Obrigada, Ti. É isso. Valeu. E se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou, compartilhe. Principalmente inscreva-se no canal. Isso é fundamental para a gente, tá? E deixa aí a sua opinião também. Concorda com a Isa? Discorda da Isa? Discorda de mim? Concorda comigo? Manda aí a sua mensagem, a gente vai trocando ideia, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!